Olá, meus queridos, paz e graça para a tua vida. Eu sou Leila Cardoso, quero estar compartilhando contigo mais uma reflexão da palavra de Deus, a qual o Senhor tem nos confiado e ministrado aos nossos corações. Antes de mais nada, eu quero te convidar a estar visitando o nosso canal, Leila Cardoso e Dadá Acordeon, você que ainda não fez isso. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para você estar recebendo as notificações. Comente, curta, compartilhe com alguém, seja instrumento de Deus e nos ajude a propagar a palavra do Senhor aos corações, às vidas. Amém? Que Deus te abençoe mais em Cristo Jesus. Eu quero estar compartilhando contigo apenas 2 versículos que se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, três versículos, do versículo 17 ao versículo 19 do capítulo 3 de Abacuque, uma passagem muito conhecida, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os de servo, os do servo, e faz-me andar em lugares altos. Louvado seja o nome do Senhor. É bem verdade que essa é uma tradução um pouquinho diferente, atualizada, para a nossa melhor compreensão. Mas eu quero iniciar essa reflexão te perguntando como vai a sua vida, como vai a sua família. Ainda que a nossa vida não esteja como a gente gostaria que estivesse, não podemos desistir de viver. E por isso eu quero te convidar a meditar nesta palavra e tentar entender o que esta mensagem quer transmitir para as nossas vidas. Ainda que o nosso relacionamento familiar não esteja muito bom, não vamos desistir da nossa família. Ainda que a nossa fé não esteja firme, nós jamais poderemos desistir de Deus. O profeta Abacuque, queridos, um dos 12 profetas menores, provavelmente vivendo nos dias da invasão babilônica de Jerusalém, muitos acreditam assim, ele trata do sofrimento dos filhos de Deus. E ele conclama a todos a permanecerem firmes na fé, a fim de que Deus possa lhes dar vitória. Abacuque, no capítulo 1, ele ora a Deus. É um livro que tem apenas 3 capítulos. E no 1 ele ora a Deus queixando para o Senhor, indagando, né? E no capítulo 2 nós vamos ver que o Senhor responde para Abacuque. Responde à oração que Abacuque fez. A oração deste profeta. No capítulo 3 ele já ora confessando, ele já ora se abrindo, ele já ora se revelando, reconhecendo o poder de Deus, se rendendo e adorando o Senhor. Então o livro de Abacuque ele é dividido em 3 partes, né? E aí, no capítulo 3 e no verso 17 até o verso 19, vai nos dizer o que nós acabamos de ler. Ele reconhece dizendo, ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo, independente do que aconteça,
independente do que venha a suceder. Em outras palavras, ele estava dizendo, quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, ou seja, independente, ainda que minha vida não esteja um mar de rosas, ainda que a minha vida, ainda que não haja fruto na vide, ou seja, em outras palavras, melhor dizendo, ele estava dizendo, ainda que eu não tenho o que usufruir, não tenho o que me alegrar, e os campos não produzam mantimento, ou seja, ainda que venha faltar, ainda assim, eu quero me alegrar em Ti. Ainda assim, eu quero Te adorar. Nós precisamos entender a profundidade que há nessa oração de Abacuque. É algo lindo, queridos. É algo que eu me identifico muito. Porque somente depois de termos experiências com Deus, nós podemos ter condições de fazer esse tipo de oração. Condições e coragem. E Abacuque, ele chega num nível onde o seu nível de intimidade com o Senhor já estava avançado, ao ponto dele reconhecer: pode me faltar tudo, pode acabar tudo, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor. Porque ele entendia que a alegria dele não vinha das coisas, não vinha da circunstância, mas vinha a sua alegria vinha do Espírito Santo de Deus. Ainda que tudo aconteça ou deixe de acontecer, eu quero Te adorar. Que nós possamos, como Abacuque, nos declararmos a nossa fé e a nossa confiança em Deus. E só assim tudo vai mudar em nossa vida. Você crê dessa forma? O primeiro ponto, quando ele diz ainda que a figueira não floresça, nós podemos ver que a figueira ela foi utilizada por Jesus em outra passagem para poder falar da esterilidade espiritual e a falta de fé. A figueira ela simboliza a nossa vida espiritual que precisa estar viva e produzindo frutos todo o tempo, sob pena de secarmos, morrermos, sermos arrancados da terra. O profeta Abacuque, mesmo vendo a falta de fé do povo, queridos, ele não perdia a esperança de que Deus poderia transformar aqueles corações. E é assim que eu e você precisamos crer. Como vai a sua produção de frutos para Jesus? Saiba que ainda que a sua figueira não esteja florescendo, você precisa crer. Você precisa continuar crendo. E só então Deus vai honrar a sua fé. Aleluia. Ainda que você diga não ter fé o suficiente para crer em Jesus e entregar sua vida a Ele, Deus pode colocar fé em seu coração, saciar tua alma, preencher o vazio que há aí dentro de você e te fazer uma pessoa abençoada e tremendamente feliz. Basta você dizer sim e convidá-lo para entrar na sua vida. O segundo ponto que Abacuque menciona e declara, ele diz ainda que falhe o produto da oliveira. Ou nessa tradução minha aqui que está dizendo, e não havendo uvas nas videiras. A oliveira, queridos, ela era nativa na Palestina e muito comum ali naquela região. Quando o povo de Israel entrou para tomar posse da terra prometida, que está registrada lá em Deuteronômio capítulo 6, o fruto da oliveira é a azeitona, de onde se produz o azeite,
que serve para a unção, entre outras utilidades. Um fato curioso é que a oliveira é uma das poucas árvores capazes de atingir séculos de vida sem nunca adoecer. Que interessante, não é verdade? Daí vem a associação dela com a cura, com a saúde e a longevidade. Nós podemos dizer que ainda que nos falte a saúde, ainda que a saúde venha falhar, todavia nós podemos confiar em Deus, pois Ele pode curar todas as nossas enfermidades. Louvado é o nome do Senhor, exaltado é o nome do Senhor para todo sempre. No Salmo 103, no versículo 1 até o 5, o salmista ele vai dizer: bendiga, Senhor, a minha alma, bendiga, Senhor, todo o meu ser. Bendiga, Senhor, a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Louvado é o nome do Senhor. Você está precisando de cura nesse momento? Tem alguém da sua família que está enfermo? Vamos orar e pedir a Deus a cura. Deus pode curar também a nossa alma. Ele pode nos dar vida eterna por meio de Jesus. E isso é o mais importante. E a outra declaração, nessa mesma oração que Abacuque faz, ele diz: ainda que nos currais não haja mais gado. Com a invasão do exército babilônico ali em Jerusalém, toda a criação de animais foi levada como despojo. E o povo ficou em completa pobreza, irmãos, miséria, passando fome. Eles não tinham mais gado, não tinha mais leite para as crianças, e o desespero começava a tomar conta das famílias. Acredita-se os estudiosos. E aí o profeta Abacuque convida o povo a continuar crendo em Deus. Como é difícil para um profeta, para um ministro da palavra de Deus, para aquele que prega o evangelho do Senhor. No momento de calamidade, no momento de crise, no momento de destruição, no momento de perdas, de dor, de luto, dizer àquele que está com a sua fé abalada, com aquele que está desanimado, desesperançoso, dizer: continue crendo no Senhor. Creia nele. Nós só temos condições, queridos, de afirmar e de fazer com que a pessoa tenha essa total confiança, quando de fato nós já experimentamos da fidelidade do Senhor, da bondade dele, do poder dele, para nós dizermos com convicção: você pode crer, você pode esperar, porque ele é fiel. Aleluia! É por isso que nós precisamos ter experiências com o Pai. E aí o profeta Abacuque, ele convida o povo a continuar crendo em Deus, como eu disse, ainda que nos currais não houvesse mais gado. Tem gente, amados, que só busca a Deus nas dificuldades. E quando eles conquistam a bênção, eles se esquecem de Deus. Existe muita gente dessa forma. Outros só querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Isso é uma triste realidade. Mas qual é a nossa situação atual, neste momento? Você deseja buscar o Deus da bênção e ser abençoado por Ele? Você deseja servir ao Deus da bênção entregando a sua vida a Jesus? Você deseja ter um compromisso com Ele? Você deseja ter uma vida abundante, completa e plena com Ele? Ou você tem apenas buscado o que Ele pode te oferecer?
Eu quero concluir dizendo que o profeta, em sofrimento, ele declara a sua fé, dizendo que nada o faria abandonar a Deus. E ainda que viessem os problemas, todavia ele iria confiar. Ele confiaria e se alegraria no Deus da sua salvação. É isso mesmo. Ele podia dizer como ele disse: nada vai me impedir de crer no Deus da minha salvação. E você já fez o Senhor Jesus o Deus da sua salvação? Ainda que venham os problemas, ainda que viesse a dor, o luto, as enfermidades, eu quero te convidar a fazer como Abacuque, a declarar a sua fé e a sua total confiança em Deus. E só então você será um vencedor. Ele vai honrar a tua fé e ele vai te ajudar poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra possa ministrar no íntimo da tua alma, se concretizando e se cumprindo na tua vida, em nome de Jesus. Olá, meus queridos, paz e graça para a tua vida. Eu sou Leila Cardoso, quero estar compartilhando contigo mais uma reflexão da palavra de Deus, a qual o Senhor tem nos confiado e ministrado aos nossos corações. Antes de mais nada, eu quero te convidar a estar visitando o nosso